Em tempos de crise como essa que nós estamos vivendo, muitas pessoas se perguntam: onde está Deus? Será que Deus perdeu o controle de todo o universo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. A ideia desse vídeo não é falar que todas as pessoas que estão passando pela crise da saúde são pessoas que estão sendo castigadas por Deus. Eu nem acredito nisso. Mas quando Deus quer chamar a atenção da humanidade, coisas grandiosas acontecem, sejam elas positivas ou negativas. Então eu vou te convidar a meditar sobre essa crise de saúde que nós estamos vivendo e outras crises que aconteceram no passado, inclusive na própria palavra de Deus. E também eu não quero que você pense que Deus é aquele Deus bonzinho que não castiga ninguém, porque isso também contraria a própria palavra de Deus. Olha só o que Isaías capítulo 45, a partir do versículo 5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba até ao sol nascente e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Nós vemos que o próprio Deus, ele é o criador do mal e ele é o criador do bem. Mas agora, Deus ele não cria o mal por simplesmente estar feliz ou para que os homens se sintam amedrontados. Não é isso. O mal que o próprio Deus criou é consequência do pecado da humanidade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e comparamos com essa crise sanitária que nós estamos vivendo, nós percebemos que existem muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus e coisas semelhantes a essas que nós estamos vivendo já aconteceram em outros tempos. Eu te convido à leitura, Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim: Filho do homem, Deus falando para Ezequiel: Filho do homem, quando uma terra ou uma nação pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o seu sustento do pão e enviarei contra ela fome. E eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém passa por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos e nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou, se fizer vir a espada sobre essa terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Agora presta atenção, versículo 19. Ou se eu enviar peste sobre esta terra ou sobre esta nação, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Aqui nós vemos que o próprio Deus, quando uma nação ela peca demais contra Deus, o próprio Deus pode enviar pestes e enfermidades. Deus ele é amor sim, mas Deus ele é justiça. E antes que você fique aborrecido comigo ou aborrecido com o próprio Deus,
As leis de Deus, elas são leis orgânicas. Quando o homem ele peca, automaticamente aquilo vai acontecer, porque Deus já estabeleceu isso em sua palavra. Olha só, Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. A partir do versículo 5. Desculpa, a partir do versículo 17. Diz assim: terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá? Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra de toda será quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balançará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, os reis da terra, na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárceres e castigados depois de muitos dias. Aí vão ter pessoas que vão dizer, mas não é para o nosso tempo. Olha só o que o versículo 23 de Isaías 24 diz. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os anciãos haverá glória. Esse texto de Isaías 24, 23 é paralelo à profecia do próprio Jesus de Mateus 24, que no retorno do Senhor, depois daquela grande tribulação que ainda vai acontecer, o sol se tornaria trevas e a lua em sangue. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa crise que nós estamos vivendo é apenas um ensaio das coisas que ainda virão. Existem muitas pessoas que ficaram desesperadas e ainda estão desesperadas por causa dessa crise de saúde. Mas nós precisamos entender a dinâmica de Deus. Nós precisamos correr para entender e compreender leis que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Não só as leis da física, ou não só as leis que fazem bem para o nosso coração, mas decretos de Deus foram lançados pela boca do próprio Deus por causa do poder da sua palavra. Olha só, acompanha comigo Amós. Queridos, Amós, ele fala exatamente o que nós estamos vivendo. O livro de Amós é um profeta extremamente atual e nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Olha só, eu vou ler alguns versículos para o vídeo não ficar maior ainda, mas Amós capítulo 1, olha o que diz o versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. O início do versículo. Olha o versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo. Olha só o que diz o versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo. E olha o que diz o versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. Olha o que diz o versículo 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo. E essa expressão, né, por 3 e por 4 transgressões, ela avança ali no capítulo 2 do texto aqui do profeta Amós. Por 3 e por 4 transgressões. Por que o profeta Amós ele fala dessa maneira? Justamente que o homem ele começa pecando. Todo homem ele é pecador. Se você crê que Jesus Cristo é seu Salvador, saiba que você é um pecador. Mas quando o homem ele insiste no pecado, o pecado dele ele evolui para a iniquidade. E se esse homem ele insiste ainda nesse pecado que agora é chamado de iniquidade, ele evolui para a transgressão. E aí, pecado, iniquidade, transgressão. E se ainda assim o homem ou aquela nação, ela continua pecando, esse pecado ele sobe para um nível de transgressão, aonde a paciência do nosso Deus, que é muito grande, ela já não suporta mais. Em Apocalipse vai chamar isso de o transbordar do cálice de Deus. E quando você vê que todas as nações do mundo estão sendo paradas por uma crise sanitária sem precedentes, nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus, porque com certeza Deus ele nos quer ensinar algo muito valioso.
Agora, é bem verdade que o justo ele também passa, ainda que aqueles que sofram mais sejam aqueles transgressores, mas nós precisamos entender, a própria palavra de Deus mostra isso, que até o justo ele vai passar por algumas aflições nessa terra. Nós precisamos entender os tempos que nós estamos vivendo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os tempos de Deus. Deus criou 3 formas para que nós avaliássemos o tempo. Primeiro é o tempo Cronos. O que seria o tempo Cronos? O tempo Cronos é aquilo que Deus estabeleceu no 4º dia da criação. Deus ele estabeleceu ali o Sol, a Lua, que são chamados de luminares, no capítulo 1 de Gênesis. E ali, quando Deus estabeleceu o Sol, né, a Lua, tudo ali que está no firmamento, nos deu a oportunidade de marcarmos estações, deu-nos a oportunidade de marcar minutos, horas, dia e assim por diante. Então, o tempo Cronos, que é o tempo que nós conhecemos aqui na Terra, é um tempo criado por Deus e ele é mensurável pelo homem. O segundo tempo, né, a segunda noção de tempo que Deus ele criou, não é mensurável pelo homem, que é o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Provavelmente você já ouviu alguns relatos de pessoas que tiveram sonhos da parte de Deus, sonhos proféticos. E ali aquela pessoa ela passa horas contando aquele sonho, mas ela ficou ali dormindo por apenas 10 minutos. Ela entra no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, porque o nosso Deus ele é de eternidade a eternidade e ele não se encaixa no tempo Cronos, que é o tempo mensurável do homem. E o último tempo marcado, criado por Deus, é o tempo cíclico. Presta atenção que nós precisamos estar de olho no tempo cíclico. O tempo cíclico, como a própria palavra, né, cíclica, são eventos que acontecem dentro do ciclo do próprio Deus. São eventos que se repetem. Como, por exemplo, você lembra lá um pouquinho antes de Moisés nascer? O faraó descobriu que nasceria o Salvador, o libertador dos hebreus. E ali ele manda matar os filhos das hebreias para que esse libertador não nascesse. Depois de muito tempo, Herodes ele ficou sabendo que nasceria ali um salvador do povo de Israel e ele manda matar todos os filhos das mulheres judias daquela época. Depois disso, nós passamos aí por cerca de 2000 anos e nós vemos esse tempo cíclico acontecendo novamente, com mulheres tirando seus filhos do próprio ventre, tirando a vida dos seus filhos no ventre, e jovens e adolescentes tirando a própria vida. Agora entenda, Moisés foi levantado para libertar aquela geração. O nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado para libertar a humanidade. E agora nós estamos vivendo a geração João Batista, que está sendo levantada para pregar a palavra de Deus e anunciar a libertação que há em Jesus Cristo. O tempo cíclico de Deus se repete mais uma vez e o diabo reagindo mais uma vez, tentando ceifar essa geração. Mulheres tentando tirar a vida dos seus bebês no ventre, ou jovens e adolescentes tentando tirar a própria vida por causa de problemas psicossomáticos. Agora vamos entender mais uma vez o tempo cíclico de Deus. Primeiro, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Segunda coisa, tudo aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, acredite, vai acontecer. Inclusive nós estamos vivendo momentos na geopolítica mundial em que a Bíblia até parece que está em 3D. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu vai acontecer. E nós nunca vivemos em um tempo de maior transgressão, em um tempo de maior idolatria, como são esses tempos de hoje. E aí quando nós pensamos em transgressões e idolatria, nós precisamos fazer um link com as consequências que Deus estabeleceu em sua palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Como eu li no livro de Ezequiel, como eu li no livro de Isaías 24, se Deus falou, Isaías 20, perdão. Se Deus falou, isso vai acontecer. E é muito curioso você avaliar que nessa época de restrição, onde as pessoas não podiam sair, Deus ele demonstrou mais uma vez a fragilidade dos deuses deste mundo. Você deve ter visto aí, o futebol ele parou, a NBA, que é a Liga de Basquete Americana, também parou. A NFL, né,
que a Liga de Futebol Americano lá dos Estados Unidos, ela parou. Nós vemos aí que séries de TVs, né, as séries tão aclamadas, séries de TVs, elas também pararam suas gravações por causa da crise de saúde. Nós vemos também que as novelas, as tão aclamadas novelas brasileiras e mexicanas, elas também deram uma pausa em suas gravações justamente por causa das crises de saúde. Autoridades do mundo todo ficaram de mãos amarradas por causa dessa crise. E tudo aquilo que o homem estabeleceu como Deus ou colocou em um altar, Deus ele demonstrou através dessa crise de saúde a fragilidade dos deuses criados pelos homens. Nós precisamos entender que muitas pessoas idolatram futebol, muitas pessoas idolatram novelas, muitas pessoas idolatram líderes religiosos e líderes políticos, muitas pessoas idolatram séries de TV. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Nessa crise mundial de saúde, as pessoas foram obrigadas a olhar para o único Deus que não pode ser mexido aí por mãos de homens, o único Deus que se manteve de pé, o único Deus que, assim como ele fez no Egito, mostrou a fragilidade daqueles deuses, e assim como as pessoas estão estabelecendo os seus deuses na época de hoje, deuses que são feitos por tecnologia de mãos humanas, deuses que não são só aqueles deuses, né, de pau, de pedra, de madeira, mas personalidades, jogadores de futebol, atores, atrizes, blogueiras. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E assim como as pessoas estão estabelecendo deuses neste tempo, os egípcios, na época de Moisés, também estabeleciam os seus deuses. Eles acreditavam que os governantes, os egípcios acreditavam que os governantes eram espécies de divindades. Inclusive eles usavam o termo filhos de Ra, fazendo referência aí ao deus Sol, Amon-Ra. Os governantes do Egito, eles se chamavam filhos da divindade. E também nós podemos falar sobre o deus Tote. Deus Tote era considerado o deus do conhecimento, o deus da ciência, o deus do saber. E o que isso tem a ver com os nossos tempos de hoje? Pessoas que se colocam acima de Deus querendo ser adoradas. Governantes de países, líderes religiosos, pastores, padres, presidentes. Nós precisamos tomar muito cuidado porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E aí você se pergunta, irmão Paulo, o que tem a ver esse tempo cíclico com a época de Moisés? Você lembra o que aconteceu quando Deus ele quis mostrar para os egípcios e até para os próprios hebreus que não existe outro Deus além do Deus verdadeiro? Deus ele enviou as 10 pragas para destronar os deuses egípcios. Mas Deus, quando ele quer derrubar, né, quer mostrar a fragilidade dos deuses deste mundo, ele para todas as nações para mostrar que existe um único Deus que pode ficar de pé e está no controle de todas as coisas no universo. Esse vídeo não é para trazer pânico, porque mesmo se você estiver passando pela crise mundial, essa crise de saúde, saiba que Deus ele está olhando para você agora com muito carinho. E assim como ele protegeu os hebreus na época das 10 pragas do Egito, ele pode proteger você e a sua família. Só não esqueça que ele não divide a sua glória com ninguém. E essa quarentena e essas restrições que nós estamos vivendo hoje serviu para expor toda a fragilidade dos deuses deste mundo. Que bom que você ficou até o final desse vídeo e eu quero te dizer que Jesus disse, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não se deixe levar pelos deuses deste mundo. Se você permaneceu aqui, se você foi perseverante, significa que você gosta da palavra de Deus. E para me motivar, eu já te peço, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda essa mensagem para pelo menos mais uma pessoa, para que a palavra de Deus ela se espalhe ainda mais neste tempo. Obrigado mais uma vez e que Deus abençoe muito a sua semana.